A chuva era uma batida constante e implacável no teto do meu carro. Cada gota que escorria pelo para-brisa borrava o mundo lá fora numa aquarela de postes de luz sangrando e sombras profundas e escuras. Eu estava estacionada do outro lado da rua, com o motor desligado. O frio da noite de novembro se infiltrando lentamente pelo vidro. Minha respiração embaçava a janela numa pequena nuvem pálida. Limpei-a com a manga do meu casaco. Meus olhos fixos na casa. A casa deles. Uma luz quente e dourada derramava-se da janela da sala de estar. Um quadrado perfeito de felicidade doméstica na escuridão circundante. Vi as silhuetas deles se moverem lá dentro. Um homem e uma mulher. Ele a alcançou. E ela se aninhou em seu abraço. Foi um gesto simples, familiar e íntimo. Um abraço que eu conhecia melhor que meu próprio reflexo. A essa distância, eles eram apenas formas. Sem rosto e sem nome. Mas eu sabia como a mão dele repousaria na curva das costas dela. Eu sabia como ela inclinaria a cabeça, apoiando-a no ombro dele. Meu coração não se partiu. Ele já havia sido estilhaçado em 1.000.000 de pedaços. Isso era apenas a poeira baixando. Dizem que a verdade libertará você, mas nunca dizem o que ela destrói primeiro. Não dizem que a liberdade pode parecer muito com estar perdido em uma escuridão fria e vazia, sem um mapa para te guiar de volta para casa. Mas aquela noite fria e chuvosa, ainda estava a 6 meses de distância. 6 meses atrás, meu mundo ainda estava inteiro. Era perfeito. 6 meses atrás, era outono em um condomínio tranquilo perto de São Paulo. O ar cheirava a terra úmida e fumaça de lenha. Os ipês que davam cor às nossas ruas estavam em chamas com tons de roxo e amarelo, alinhando as alamedas silenciosas. Nossa casa, um sobrado com janelas de madeira escura, ficava em uma rua onde as crianças deixavam suas bicicletas no gramado e os vizinhos acenavam quando você saía da garagem. Era o tipo de vida que eu sempre sonhei. Uma vida tão pitoresca que poderia ser uma pintura. Meu mundo girava em torno de 2 pessoas. Meu marido, Marcos, e nosso filho, Léo. Marcos era o sol em torno do qual meu pequeno planeta orbitava. Ele era bonito daquele jeito fácil e confiante, que fazia as pessoas naturalmente gravitarem em sua direção. Ele tinha uma risada que podia encher uma sala e um sorriso que sempre me fazia sentir como se eu fosse a única pessoa que ele via. Ele era gerente regional de vendas, o que significava que viajava alguns dias por semana, mas fazia cada momento em casa valer a pena. Ele deixava bilhetinhos para mim no espelho do banheiro. Ele ligava todas as noites do seu hotel, só para ouvir sobre o meu dia e dar boa noite ao Léo. Ele era um bom homem. Um bom marido. Um bom pai. Eu nunca, por um único segundo, duvidei disso. E havia o Léo, meu menino lindo, de olhos brilhantes, com 5 anos de idade. Ele tinha o sorriso encantador do pai e meus olhos curiosos. Ele era o centro do meu universo. A âncora pequena e poderosa que mantinha minha vida no lugar. Eu trabalhava em casa como designer gráfica freelancer. Um trabalho que me permitia estar lá quando ele descia do ônibus escolar, ajudá-lo com suas obras-primas de giz de cera, e ler para ele 3 histórias de ninar, em vez de uma. Meu estúdio era um pequeno quarto ensolarado ao lado da cozinha e, pela porta aberta, eu podia ouvir o ritmo da nossa vida, o zumbido da geladeira, o som dos desenhos animados do Léo, o tilintar da coleira do nosso cachorro. Era uma trilha sonora simples e bonita. Nossa vida não era apenas nós 3. Éramos parte de um conjunto, um quarteto perfeito. A apenas 2 ruas de distância morava o irmão mais novo de Marcos, Davi, e sua esposa, Isabela. Davi era o oposto de Marcos em muitos aspectos. Onde Marcos era carismático e extrovertido, Davi era quieto e pensativo. Ele era professor de história do ensino médio, e falava sobre o passado com uma paixão que fazia você se sentir como se estivesse lá. Ele era gentil e amável, com um amor profundo e inabalável por sua esposa que era evidente para todos. Ele olhava para Isabela ou Bela, como todos a chamávamos,
como se ela tivesse pessoalmente pendurado a lua e as estrelas no céu só para ele. E a Bela era minha melhor amiga. Ela não era apenas minha cunhada. Ela era a irmã que eu nunca tive. Nos conhecemos através de Marcos e Davi anos atrás. E nosso vínculo foi instantâneo e profundo. Ela era enfermeira, compassiva e firme. O tipo de pessoa para quem você podia ligar às 3 da manhã. E ela ouviria sem julgamento. Tínhamos nossos cafés semanais, nossas idas ao shopping, nossas longas conversas ao telefone que cobriam tudo e nada. Eu contava a ela coisas que nunca contei nem mesmo a Marcos. Ela era minha confidente, minha torcedora, minha outra metade. Nossas duas famílias estavam entrelaçadas. Passávamos quase todos os fins de semana juntos. Churrascos de verão em nosso quintal. O cheiro de picanha misturando-se com o aroma doce da grama cortada. Noites de inverno aconchegantes, amontoados ao redor da lareira de Davi e Bela, bebendo chocolate quente enquanto a chuva caía lá fora. Até tirávamos férias em família juntos, alugando uma casa na praia em Ubatuba todo mês de julho. Nossas vidas estavam tecidas tão firmemente que era impossível ver onde uma família terminava e a outra começava. Marcos e Davi eram irmãos. Bela e eu éramos irmãs. E Léo adorava seu tio Davi e sua tia Bela. Era perfeito. Tão perfeito que às vezes eu simplesmente parava e sentia uma onda avassaladora de gratidão me invadir. Eu estaria observando Marcos empurrar Léo no balanço, sua risada ecoando no ar fresco do outono. E eu pensaria: é isso. Isso é tudo. Claro, olhando para trás agora, consigo ver as rachaduras. Eram tão pequenas, tão finas, que você as teria perdido se não estivesse procurando. E eu não estava procurando. Por que eu estaria? Houve aquela vez em uma festa de Ano Novo. Marcos e Bela estavam perto da mesa de bebidas, conversando. Eu estava me aproximando para me juntar a eles quando vi. Ele disse algo. E ela riu. Uma risada genuína e desinibida. Ao fazer isso, ela deu um tapinha brincalhão no braço dele. Ele segurou a mão dela e, por uma fração de segundo, seus dedos permaneceram entrelaçados. Foi apenas um momento minúsculo e insignificante. Então eles me viram chegando, e suas mãos se soltaram. Eles sorriram para mim, me puxando para a conversa como se nada tivesse acontecido. E nada tinha. Eu disse a mim mesma. Foi apenas um toque amigável e fugaz. Outra vez. Estávamos todos jantando fora para o aniversário de Davi. A conversa se voltou para os tempos de faculdade. Marcos e Bela se conheceram brevemente antes de eu entrar em cena, pois frequentaram a mesma universidade por um ano. Davi começou a contar uma história engraçada sobre uma aula de química desastrosa que ele e Marcos fizeram. Marcos riu e olhou para Bela do outro lado da mesa. Lembra da peruca horrível do professor Alencar? Ele perguntou a ela. Ela sorriu de volta. Como eu poderia esquecer? Você a chamava de o esquilo. Ambos caíram na gargalhada. Uma memória particular e compartilhada que momentaneamente excluiu Davi e a mim. Não foi malicioso. Foi apenas separado. Um pequeno mundo que só os dois habitavam. Davi apenas sorriu, acostumado com a história compartilhada deles. Senti uma pequena e ilógica picada de algo. Ciúmes? Não. Isso não estava certo. Era mais como curiosidade. A sensação de estar do lado de fora de uma piada que eu não entendia. Mas então Marcos alcançou por baixo da mesa e apertou minha mão. E o sentimento desapareceu tão rápido quanto veio. Eu descartei esses momentos. Eu os arquivei em uma pasta mental rotulada pensando demais. Porque era isso. Minha própria insegurança. Borbulhando sem motivo. Eu tinha um marido amoroso. Eu tinha uma família maravilhosa. Eu tinha uma melhor amiga que era como uma irmã. Duvidar de qualquer uma dessas coisas seria duvidar da própria fundação da minha felicidade. E minha felicidade era real. Era sólida. Era inabalável. Lembro-me de uma tarde de sábado em particular. Pouco antes de tudo mudar. Era final de outubro. Nós quatro estávamos em nosso quintal, juntando as últimas folhas caídas em pilhas enormes e coloridas.
Léo estava eufórico, mergulhando nas pilhas e jogando punhados de folhas no ar. Suas risadinhas como pequenos sinos. Davi estava tentando fazê-lo ajudar, fingindo ser um monstro das folhas, o que só fazia Léo gritar com mais prazer. Eu estava encostada na velha mangueira, uma caneca de suco de maçã quente nas mãos, apenas observando. Bela veio e ficou ao meu lado. Olhe para eles, ela disse, sua voz suave. Ela estava sorrindo, seus olhos fixos em Davi e Léo. Ele vai ser um pai tão bom um dia. Eu sorri de volta para ela. Ele já é. Ele é o melhor tio que o Léo poderia pedir. Eu sei, ela disse, me cutucando com o ombro. Nós temos sorte. Não é? Eu olhei dela para a cena à nossa frente. Davi, coberto de folhas, perseguindo nosso filho. E Marcos, meu Marcos, caminhando em nossa direção com aquele sorriso que sempre fazia meu coração pular uma batida. Ele entregou a Bela uma caneca de suco, seus dedos roçando nos dela. Nós somos os mais sortudos. Eu respondi. E eu quis dizer isso com cada fibra do meu ser. Ele passou o braço pelos meus ombros e beijou o topo da minha cabeça. Sua outra mão repousou por um momento no ombro de Bela. Um gesto confortável e familiar. Éramos uma unidade. Uma equipe. Nós quatro. Ficamos ali juntos. O sol poente lançando longas sombras pelo quintal. Observando as duas pessoas que mais amávamos no mundo brincarem entre as folhas moribundas. Foi um dia de outono perfeito. O último dia perfeito. Eu não sabia disso na época. É claro, eu não sabia que nosso mundo perfeito era tão frágil quanto uma folha seca, prestes a ser esmagado sob o peso de uma única frase inocente. Eu não sabia que a verdade não era uma luz que me guiaria, mas um fogo que queimaria meu mundo inteiro até o chão. Eu apenas fiquei ali, aquecida e segura nos braços do meu marido, sentindo-me incrivelmente, inacreditavelmente sortuda. O 5º aniversário do Léo chegou em um sábado nítido e sem nuvens no início de novembro. Foi o tipo de dia que parecia um presente em si. A luz do sol, fina e dourada, entrava pelas janelas, iluminando partículas de poeira dançando no ar. A casa estava viva com o zumbido da antecipação. Balões vermelhos, azuis e amarelos estavam amarrados em todas as cadeiras. E uma faixa gigante de Feliz Aniversário, que eu havia desenhado para parecer uma história em quadrinhos de super-herói, estava esticada na entrada da sala de estar. Amanhã foi um borrão feliz de caos controlado. Eu estava na cozinha, dando os toques finais em um bolo de chocolate de 3 camadas. O favorito absoluto do Léo. Bela estava ao meu lado, a testa franzida em concentração, enquanto arrumava meticulosamente frutas em uma travessa, criando um arco-íris de morangos, melão e uvas. Você acha que está bom assim? Ela perguntou, mostrando sua criação. Ou é demais? Está perfeito. Bela, eu disse, sorrindo enquanto espalhava a última camada de cobertura de chocolate no bolo. Você tem a paciência de uma santa. Ela riu. Um som leve e musical que encheu a cozinha. Diz a mulher que acabou de passar 2 horas fazendo um bolo do zero. Eu teria ligado para a padaria depois do primeiro ovo quebrado. Trabalhamos em silêncio confortável por alguns minutos. O ritmo fácil de nossa amizade fazendo a tarefa parecer menos trabalho e mais diversão. Lá fora, eu podia ouvir Marcos e Davi rindo. Eles estavam montando a nova cama elástica no quintal. A grande surpresa do Léo. O som de suas vozes. A brincadeira familiar entre irmãos. Era a música de fundo da minha vida feliz. Às 2 horas. Nossa casa e quintal estavam cheios do barulho alegre das crianças. Toda a turma do jardim de infância do Léo parecia estar lá, correndo em círculos. Seus rostos pegajosos de suco e excitação. Os pais se misturavam na varanda, bebendo suco e aproveitando os últimos vestígios do calor do outono. Marcos era a alma da festa, charmoso sem esforço, organizando uma partida de pega-pega que fazia todas as crianças gritarem de alegria. Davi, sempre alma gentil, estava sentado na grama com um pequeno grupo de crianças mais quietas.
mostrando-lhes como fazer uma folha de grama assobiar. Eu fiquei na beira da varanda, observando tudo. Meu coração tão cheio que pensei que poderia explodir. Bella veio por trás de mim e me entregou um copo de chá gelado. Você conseguiu, ela disse. Sua voz quente de admiração. A festa perfeita para o menino de 5 anos perfeito. Nós conseguimos. Eu corrigi, brindando meu copo contra o dela. Ela apertou meu braço. Ele está tão feliz. Clara. Olhei para o meu filho, que estava sendo perseguido por seu pai. O rosto de Léo era pura, inalterada alegria. Sua risada era o som mais doce que eu já tinha ouvido. Naquele momento, tudo estava certo. Tudo estava exatamente como deveria estar. Mais tarde, quando o sol começou a mergulhar no horizonte, lançando longas e dramáticas sombras pelo quintal, era a hora do bolo e dos presentes. Todos nós nos reunimos na sala de estar. As crianças sentadas de pernas cruzadas no chão em um semicírculo ao redor de Léo, seus olhos arregalados de antecipação. Léo sentou-se em uma cadeira. Seu trono pessoal. Uma coroa de papel torta pousada em sua cabeça. Ele rasgou seus presentes com o frenesi típico de uma criança de 5 anos. Uma nave espacial de Lego de seus avós. Um carro de controle remoto de um amigo da escola. Um conjunto de figuras de ação de dinossauros de Davi e Bella, que lhes rendeu um abraço pegajoso e entusiasmado. Finalmente, restava apenas um presente. Era um retângulo grande e plano, embrulhado por mim em papel azul brilhante. Era de todos nós, eu, Marcos, Davi e Bella. Um kit de arte profissional, completo com tintas, lápis de cor e um bloco de desenho gigante. Léo adorava desenhar. Suas criações. Uma coleção vibrante e caótica de bonecos de palito e borrões coloridos. Estavam coladas por toda a nossa geladeira. Ele o desembrulhou cuidadosamente, a pontinha da língua para fora em concentração. Uau! Ele sussurrou, seus olhos brilhando ao ver todas as cores. Gostou? Filhão? Marcos perguntou, ajoelhando-se ao lado de sua cadeira. Léo assentiu vigorosamente. Vou desenhar nossa família inteira. Agora mesmo. Todos nós rimos. Claro que ele iria. Ele imediatamente abriu o bloco de desenho, pegou um giz de cera preto e começou a trabalhar no chão, a testa franzida com foco artístico. Os adultos retomaram suas conversas. A festa diminuindo lentamente. Após cerca de 15 minutos, Léo pulou, segurando sua obra-prima finalizada. Terminei. Ele anunciou orgulhosamente. A sala ficou em silêncio novamente enquanto todos nos viramos para olhar. Era um desenho típico do Léo. 4 bonecos de palito grandes e um pequeno. Todos de mãos dadas sob um sol amarelo sorridente e um céu azul rabiscado. Querido, que lindo! Eu disse. Meu coração se enchendo. Diga-nos quem é cada um. Ele apontou um dedo gordinho para a figura mais alta. Esse é o papai. Depois para a que tinha cabelos castanhos longos e rabiscados. Essa é você, mamãe. Ele apontou para a figura menor no meio. E esse sou eu. E aqueles dois? Davi perguntou, apontando para os outros 2 adultos no desenho. Esse é você, tio Davi. Léo disse, apontando para uma figura com óculos desenhados. E essa é a tia Bella. Bella se ajoelhou para ver mais de perto. Adorei. Querido, você me fez parecer tão bonita. Ela beijou sua bochecha. Léo sorriu, o peito estufado de orgulho. Então ele apontou para as 2 figuras em seu desenho. Seu pai e sua tia. Havia algo estranho em como eles foram desenhados. Mais próximos um do outro do que os outros. Suas cabeças inclinadas uma para a outra. E então ele disse as palavras. As palavras simples, inocentes e que abalaram o mundo. Olha, mamãe, ele disse. Sua voz alta e clara na sala subitamente silenciosa. O papai está dando o beijo quietinho na tia Bella. Aquele que ele te dá na cozinha quando acha que eu estou dormindo. O ar na sala mudou. Foi instantâneo. Foi como se uma janela tivesse sido aberta no meio do inverno, deixando entrar uma rajada de ar gelado que congelou tudo em seu caminho. Por uma batida de coração,
Houve silêncio absoluto. Um silêncio tão profundo que eu podia ouvir o zumbido da geladeira da cozinha. Então, uma risada. Era Marcos. Um pouco alta demais. Um pouco forçada demais. Filhão, ele disse, bagunçando o cabelo de Léo. Que imaginação você tem? Tia Bela e eu estávamos apenas sussurrando um segredo sobre o seu presente. Bela riu também. Um som agudo e nervoso que não parecia em nada com ela. Isso mesmo. Léo. Estávamos sendo sorrateiros. Você não pode sair contando nossos segredos. Ela olhou para mim. Seu sorriso brilhante e frágil não alcançou seus olhos. Davi riu, completamente alheio. Um beijo especial. Hein? Acho que o papai está encrencado. Ele brincou, piscando para mim. Eu me senti como se estivesse assistindo a uma cena de um filme. Meu corpo estava presente, mas minha mente estava flutuando em algum lugar acima, observando a mim mesma atuar. Senti meus lábios se esticarem em um sorriso. Ouvi minha própria voz, soando estranhamente distante, dizer: é um desenho muito bom. Querido, vamos pendurá-lo na geladeira. Peguei o desenho de suas mãos. Meus dedos parecendo dormentes e desajeitados. Os bonecos de palito pareciam zombar de mim na página. Entrei na cozinha. Meus movimentos rígidos e robóticos. A festa recomeçou atrás de mim. A bolha de silêncio quebrada. O momento passado. Para todos os outros. Mas para mim, o tempo ainda estava congelado naquele segundo. Horripilante. O beijo quietinho dele. Eu sabia exatamente o que ele queria dizer. Às vezes, quando Marcos voltava tarde de uma viagem de negócios, ele me encontrava na cozinha, preparando uma xícara de chá tarde da noite. Ele vinha por trás de mim, envolvia meus braços em minha cintura e pressionava seus lábios na lateral do meu pescoço, logo abaixo da minha orelha. Não era um beijo apaixonado. Era suave, silencioso e profundamente íntimo. Uma saudação secreta. Nosso beijo quietinho. Minha mão tremeu enquanto eu colocava um imã no desenho, posicionando-o no centro da porta da geladeira. Eu o encarei. As duas figuras desenhadas muito próximas. As palavras de Léo ecoavam em minha cabeça. Repetidamente. O beijo quietinho. O beijo quietinho. Meu estômago se transformou em um nó frio e duro. Era a fantasia de uma criança. Eu disse a mim mesma. Um mal-entendido. Ele deve tê-los visto se abraçando. Ou sussurrando. E seu cérebro de 5 anos preencheu o resto. Tinha que ser. Não havia outra explicação. Respirei fundo e trêmula e me forcei a virar. A voltar para a sala de estar. A colocar o sorriso de volta no meu rosto. O resto da festa passou em uma névoa. Eu me movi. Falei. Sorri. Eu cortei o bolo e o servi. Minhas mãos firmes. Agradeci aos pais pelos presentes, enquanto eles buscavam seus filhos. Eu abracei Davi e Bela na porta. Foi uma festa maravilhosa. Clara. Bela disse. Sua mão em meu braço. Seu toque parecia estranho. Alienígena. Olhei em seus olhos. Procurando por algo. Um lampejo de culpa? Uma pista de uma mentira? Mas tudo o que vi foi o mesmo olhar caloroso e amigável que ela sempre teve. Ou talvez eu apenas não quisesse ver mais nada. Obrigada por toda a sua ajuda. Eu disse. Minha voz soando normal. Até mesmo para meus próprios ouvidos. Quando o último convidado saiu e Léo finalmente foi para a cama. Exausto e feliz. A casa ficou em silêncio. Marcos entrou na cozinha, enquanto eu colocava a louça na máquina de lavar. Ele envolveu meus braços em minha cintura por trás. Como sempre fazia. Ele apoiou o queixo no meu ombro. Ótima festa. Ele murmurou. Eu me encolhi. Apenas uma pequena e involuntária contração dos meus músculos. Mas ele sentiu. Ele afrouxou o aperto. Tudo bem. Você parece quieta. Eu mantive minhas costas para ele, focando em enxaguar um prato. Apenas cansada. Foi um dia longo. Crianças são loucas. Não é? Ele disse. Sua voz tingida de uma alegria fabricada. As coisas que eles inventam. O beijo quietinho. De onde ele tira essas coisas? Eu não respondi. Apenas continuei lavando a louça.
A água corrente um rugido alto em meus ouvidos. Eu podia sentir seus olhos nas minhas costas. Ele estava esperando que eu risse, que concordasse, que fechasse a porta para o momento estranho e a trancasse. Mas eu não consegui. A semente havia sido plantada. Uma semente minúscula e venenosa de dúvida, lançada no solo perfeito da minha vida feliz. E no silêncio sufocante da minha cozinha, eu já podia senti-la começar a crescer. Os dias que se seguiram à festa de Léo foram um estudo em normalidade surreal. Na superfície, nada havia mudado. O sol nascia e se punha. Eu fazia o café da manhã. Levava Léo até o ônibus escolar. Sentava-me à minha mesa e tentava trabalhar em logotipos e brochuras. As cores na minha tela parecendo zombeteiramente brilhantes. Marcos ia para o trabalho. Ligava quando estava na estrada e voltava para casa com comida para a viagem às sextas-feiras. Éramos um retrato de uma família feliz. Mas sob a superfície, um tremor percorria a fundação do meu mundo. E a cada dia, as rachaduras se alargavam. As palavras de Léo se tornaram um fantasma em nossa casa. Elas pairavam nos espaços silenciosos, ecoando em minha mente quando eu estava sozinha. O beijo quietinho dele. Eu estaria lavando a louça, e a frase simplesmente surgiria em minha cabeça, enviando um choque de gelo através de minhas veias. Eu acordava no meio da noite com as palavras nos lábios. Meu coração batendo um ritmo frenético contra minhas costelas. O desenho permaneceu na geladeira. Uma acusação constante e alegre. Eu não conseguia me forçar a tirá-lo. Pareceria deliberado demais. Significativo demais. Então ele ficou lá. Um testemunho desenhado a giz de cera do momento em que minha paz de espírito foi estilhaçada. Às vezes, eu encontrava Marcos olhando para ele. Sua expressão indecifrável. Antes que ele abrisse rapidamente a geladeira para pegar leite. Quebrando o feitiço, tornei-me uma detetive em minha própria vida. Era um papel que eu nunca quis. Uma descida lenta e agonizante para uma versão de mim mesma que eu não reconhecia. Meu primeiro alvo foi o celular de Marcos. Era um retângulo preto e elegante que agora parecia conter todos os segredos do universo. Por anos, ele ficou na mesa de cabeceira entre nós. Uma peça inofensiva de tecnologia. Agora, parecia uma caixa trancada. A primeira vez que o peguei, minhas mãos tremiam tanto que quase o deixei cair. Eram 2 da manhã. Marcos dormia ao meu lado. Sua respiração profunda e regular. Saí da cama e levei o celular para o banheiro, fechando a porta o mais silenciosamente possível. Sentei-me no chão de azulejo frio. O brilho do celular iluminando meu rosto. Meu coração martelava contra o peito. Senti-me mal, como uma invasora. Uma ladra. Mas a necessidade de saber era uma fome física. Um vazio roedor em meu estômago que exigia ser preenchido. Eu sabia a senha dele. Era nosso aniversário de casamento. A ironia era um gosto amargo na minha boca. Meu dedo pairou sobre a tela. E se eu encontrar algo? E se toda a minha vida for uma mentira? E então, o pensamento mais aterrorizante, e se eu não encontrar nada? Digitei os números. O celular abriu. Verifiquei suas mensagens de WhatsApp primeiro. Havia conversas com clientes. Um grupo com seus amigos da faculdade cheio de piadas idiotas. Mensagens de sua mãe. Rolei até o nome de Bela. Minha respiração ficou presa na garganta. Abri a conversa. Era dolorosamente, decepcionantemente normal. Ei, vocês podem trazer pratos de papel para o churrasco no sábado? O carro do Davi está fazendo aquele barulho estranho de novo. Soa familiar para você? Feliz aniversário para o meu cunhado favorito. Havia algumas fotos do cachorro deles. Um Golden Retriever bobão. Era tudo mundano. Tudo inocente. Verifiquei seu histórico de chamadas. O mesmo. Abri seu e-mail. Trabalho. Lixo eletrônico e uma notificação de envio do meu presente de aniversário. Verifiquei suas fotos. Centenas de fotos de Léo. Dezenas de mim e um punhado de fotos de nossas reuniões de família. Não havia nada. Absolutamente nada. Nenhuma palavra fora do lugar. Nenhuma foto suspeita. Ele estava limpo.
Limpo demais. Fiquei sentada no chão frio por quase 1 hora. Uma onda de confusão e vergonha me invadindo. Ele era inocente. Estava tudo na minha cabeça. Léo era uma criança com uma imaginação hiperativa. E eu era uma esposa paranoica e desconfiada. Senti um alívio momentâneo, seguido por um sentimento mais profundo e inquietante. Se estava tudo na minha cabeça, então era eu quem estava quebrada. Coloquei o celular de volta na mesa de cabeceira. Meus movimentos precisos. Marcos se mexeu durante o sono. Virando-se. Ele não acordou. Fiquei na cama, encarando o teto, sentindo-me mais desperta do que nunca. O alívio havia desaparecido, substituído por uma suspeita fria e dura. Eles eram cuidadosos demais. Isso não era obra de um caso desajeitado e espontâneo. Se isso estava acontecendo, era outra coisa. Algo calculado. Algo que estava escondido há muito tempo. Minha obsessão cresceu. Comecei a observá-los. Não apenas Marcos, mas ambos. No nosso próximo almoço de domingo, na casa de Davi e Bela. Eu não era mais uma participante. Eu era uma observadora. Observei do outro lado da mesa, enquanto Bela passava a tigela de salada para Marcos. Seus dedos não se tocaram. Eles mal fizeram contato visual. Mas eu vi, ou pensei ter visto, um lampejo, uma fração de segundo de consciência que passou entre eles. Uma corrente invisível de energia que ninguém mais na sala podia sentir. Era real. Ou eu só queria ver? Bela estava contando uma história engraçada sobre um paciente no hospital. Todos estavam rindo. Eu estava sorrindo. Mas minha mente estava acelerada. Eu estava dissecando cada palavra, cada olhar, cada gesto. Quando Marcos se levantou para ajudar Davi com a churrasqueira, ele passou por trás da cadeira de Bela. Sua mão repousou no ombro dela por um breve momento, enquanto ele passava. Um toque amigável, fraternal, o tipo de toque que ele dera a ela centenas de vezes antes. Mas agora, parecia diferente. Parecia possessivo. Parecia praticado. Minhas interações com Bela se tornaram tensas. Como eu poderia sentar-se em frente a ela em nossa cafeteria favorita e fingir que tudo estava normal? Como eu poderia ouvi-la reclamar de Davi deixando suas meias no chão, quando tudo o que eu queria fazer era gritar: "Você está dormindo com o meu marido?" Nos encontramos para um café na terça-feira seguinte. Eu quase cancelei. Mas isso seria um desvio da rotina. Isso seria uma admissão de que algo estava errado. Então eu fui. Fiquei lá, mexendo meu latte. A espuma se dissolvendo em um triste redemoinho marrom. "Está tudo bem, Clara?" Ela perguntou, a testa franzida com preocupação genuína. "Você parece distante ultimamente. É um projeto difícil no trabalho?" Sua preocupação parecia uma faca se torcendo em meu estômago. Ela era uma atriz tão boa assim? Ou eu estava realmente enlouquecendo? Apenas cansada. Eu disse, a mentira saindo facilmente dos meus lábios. Era meu novo mantra. "Léo tem acordado muito à noite." "Coitadinho." Ela disse, sua voz gotejando simpatia. 5 anos é uma idade difícil. Tantas emoções grandes em um corpinho tão pequeno. Conversamos por 1 hora. Mas parecia uma performance. Eu estava interpretando o papel de Clara, a esposa feliz e melhor amiga. E ela estava interpretando o papel de Bela, a cunhada atenciosa. Ou talvez ela não estivesse interpretando papel algum. Talvez ela estivesse apenas sendo ela mesma. Essa era a parte mais enlouquecedora. Eu não tinha mais ideia do que era real. A mudança em mim era inegável. Eu estava perdendo peso. Havia olheiras sob meus olhos que nenhum corretivo conseguia esconder. Meu trabalho, antes minha válvula de escape criativa, agora parecia uma tarefa árdua. Prazos que eu normalmente cumpriria com facilidade de repente se tornaram montanhas impossíveis de escalar. Eu estava irritadiça e distraída. Gritei com Léo uma tarde por derramar seu suco. E o olhar magoado e confuso em seu rosto partiu meu coração. Eu o puxei para o meu colo e o abracei com força, enterrando meu rosto em seu cabelo, pedindo desculpas repetidamente. Eu estava me tornando uma pessoa que não gostava.
e me sentia impotente para parar. Marcos percebeu. Claro que ele percebeu. Uma noite, ele entrou no meu estúdio. Eu estava olhando fixamente para a tela do meu computador. O mesmo elemento de design selecionado nos últimos 20 minutos. Ele se encostou no batente da porta. Ei! Ele disse suavemente. Você está aqui há horas. Dei de ombros. Sem olhá-lo. Muito trabalho a fazer. Ele se aproximou e ficou atrás da minha cadeira. Suas mãos repousando em meus ombros. Lutei contra o impulso de me afastar. Seu toque. Antes um conforto. Agora parecia uma marca. Clara. Fale comigo. Ele disse. Sua voz gentil. Você não tem sido você mesma nas últimas semanas. Não desde a festa do Léo. Você está estressada. Você mal está dormindo. Talvez devesse tirar uma folga. Poderíamos viajar por um fim de semana. Só nós dois. Sua preocupação era a máscara perfeita. Era tão convincente. Tão amorosa. Por um segundo, eu quase acreditei nele. Por um segundo, pensei, ele está certo. Estou apenas estressada. Estou deixando um comentário bobo de uma criança de 5 anos arruinar nossas vidas. Mas então ele disse, você está trabalhando demais. Se esforçando demais. E assim, a dúvida se foi, substituída por uma certeza fria e arrepiante. Ele estava me dando uma saída. Ele estava criando uma narrativa para o meu comportamento que não tinha nada a ver com ele. Nada a ver com Bella. Ele estava gentilmente, amavelmente, me dizendo que o problema era eu. Ele estava me fazendo a louca. Virei-me na cadeira para encará-lo. Olhei em seus olhos. Os olhos que eu amei por quase uma década. E procurei pelo homem com quem me casei. Mas tudo o que pude ver foi um estranho. Talvez você esteja certo. Eu disse. Minha voz plana e sem emoção. Talvez eu só precise descansar um pouco. Ele sorriu. Um sorriso aliviado e amoroso que não alcançou seus olhos. Essa é a minha garota. Ele se inclinou e beijou minha testa. Tudo vai ficar bem. Mas enquanto ele saía do quarto, eu sabia que não ficaria. O silêncio em nossa casa não estava mais vazio. Estava cheio de palavras não ditas. De mentiras cuidadosamente construídas. Eu estava vivendo com um homem que não conhecia e lamentando uma vida que ainda nem havia perdido oficialmente. Eu não tinha provas. Nenhuma evidência. Nada além de um pressentimento e o eco do sussurro de uma criança. E eu sabia, com uma certeza que se instalou profundamente em meus ossos, que não era o suficiente. Eu precisava de mais. Eu tinha que encontrar algo real. Eu só não tinha ideia de onde procurar. A primeira frente fria real do ano chegou, arrancando as últimas folhas teimosas das árvores e deixando os galhos nus e esqueléticos contra um céu perpetuamente cinza. A mudança de estação espelhava a transformação arrepiante dentro de mim. A suspeita que começara como uma semente frágil era agora uma trepadeira robusta e alastrada. Seus tentáculos envolvendo cada pensamento. Estrangulando cada memória feliz. Minha busca por provas se tornara uma obsessão silenciosa e desesperada. Eu verificava tudo. Faturas de cartão de crédito. Histórico de GPS no carro. Até os bolsos de sua roupa suja. Não encontrei nada. Era como perseguir um fantasma. Minha salvação. E minha danação. Veio em uma manhã de sábado amargamente fria. Marcos estava fora em uma viagem de negócios de 3 dias a Belo Horizonte. Léo estava na casa da minha mãe para dormir. A casa estava perturbadoramente silenciosa. O tipo de silêncio que amplifica o barulho frenético dentro de sua própria cabeça. Eu não conseguia ficar quieta. Tentei trabalhar. Mas o cursor apenas piscava zombeteiramente em uma página em branco. Tentei ler. Mas li a mesma frase repetidamente sem absorver uma única palavra. Eu precisava fazer algo. Qualquer coisa. Para canalizar a energia nervosa que estava me fazendo sentir a pele arrepiada. Decidi arrumar o quartinho da bagunça. Era uma confusão caótica de projetos esquecidos. Móveis velhos e caixas que não eram abertas desde que nos mudamos. Era uma tarefa tão monumental que certamente me distrairia. Coloquei um moletom velho,
Prendi o cabelo e abri a porta para o espaço frio e empoeirado. Por horas. Trabalhei com uma energia maníaca. Separei latas de tinta velhas. Desmontei caixas de papelão para reciclagem. Organizei ferramentas em um painel. Era bom criar ordem a partir do caos. Ter um resultado tangível para meus esforços. No final da tarde, eu havia aberto um caminho até a parede do fundo, onde uma pilha de caixas estava empilhada, rotuladas com a caligrafia masculina e familiar de Marcos, lembranças da faculdade. Eu não tinha planejado abri-las. Eram a história dele. Sua vida antes de mim. Mas quando estendi a mão para mover a caixa de cima, minha mão roçou em outra coisa escondida atrás dela, espremida entre as caixas e a parede. Era uma caixa de madeira. Pequena. Do tamanho de uma caixa de sapatos. E feita de uma madeira escura e polida. Não era uma caixa de papelão de mudança. Era algo pessoal. Algo que deveria ser guardado. A curiosidade, afiada e insistente, perfurou minha névoa induzida pela limpeza. Eu a puxei para fora. Era mais pesada do que parecia. Não havia fechadura. Apenas um simples fecho de latão. Hesitei por um momento. A caixa descansando no meu colo. Isso parecia diferente de verificar o celular dele. Isso parecia uma violação mais profunda. Era uma arqueologia deliberada de seu passado. Mas a necessidade de saber. A necessidade desesperada e voraz que tinha sido minha companheira constante por semanas. Era mais forte que minha culpa. Respirei fundo e levantei o fecho. A primeira coisa que vi foi uma fotografia. Desbotada e ligeiramente enrolada nas bordas. Era uma foto de Marcos e Bela. Eles não podiam ter mais de 19 ou 20 anos. Estavam sentados na cama de um dormitório, cercados por livros didáticos. Marcos estava com o braço em volta dela. E ambos estavam rindo. Suas cabeças juntas. Ele a olhava com uma expressão de adoração tão aberta e desprotegida, que me tirou o fôlego. Não era o olhar de um amigo. Era o olhar de um garoto profundamente apaixonado. Minha mão tremia enquanto eu levantava a foto. Debaixo dela havia mais fotos. Dezenas delas. Marcos e Bela em um jogo de futebol. O rosto dela pintado com as cores do time. Marcos e Bela estudando em uma biblioteca. A cabeça dela apoiada no ombro dele, enquanto ela dormia. Marcos e Bela em um baile de formatura. As mãos dele na cintura dela. Suas testas se tocando. Em cada foto. Eles eram uma unidade. Um par inseparável. Havia uma intimidade. Uma proximidade confortável e vivida que irradiava das imagens desbotadas. Onde estava Davi em tudo isso? Onde estava eu? Meu coração parecia um bloco de gelo no peito. Cavei mais fundo na caixa. Debaixo das fotografias havia cartas. Maços delas. Amarrados com uma fita vermelha desbotada. Os envelopes estavam endereçados a Marcos. O endereço do remetente era um dormitório da universidade. A caligrafia era feminina. Uma cursiva elegante e arredondada que reconheci instantaneamente. Era de Bela. Com os dedos dormentes. Desatei a fita do primeiro maço e desdobrei um pedaço de papel. A data no topo era de 12 anos atrás. Um ano antes de eu conhecer Marcos. Um ano antes de Bela começar a namorar Davi. Meu querido Marcos. A carta começava. Ainda consigo sentir seus braços ao meu redor da noite passada. Fico repassando na minha cabeça. O jeito que você me olhou perto do lago. Eu sei que deveríamos ser sensatos. Sei que você tem seu futuro para pensar. E eu tenho o meu. Mas quando estou com você, toda essa coisa de sensatez simplesmente desaparece. Nada parece tão real quanto você. Nada. Peguei outra carta. De alguns meses depois. Eu odeio isso. Odeio te ver andando pelo campus e ter que fingir que somos apenas amigos. Odeio que tenhamos que roubar esses momentos. Essas horas. Todos pensam que estou me apaixonando pelo Davi. Ele é tão doce. Marcos. Ele é um bom homem. E isso torna tudo 1000 vezes pior. Ele me olha com tanta confiança nos olhos. E tudo em que consigo pensar é em você. Às vezes sinto que vou me partir em duas. Minha visão ficou turva. As palavras nadavam na página.
Senti uma onda de náusea tão poderosa que tive que me apoiar na parede do quartinho para não cair. Rasguei freneticamente o resto das cartas. Estava tudo lá. Um caso de amor secreto e apaixonado que começou na faculdade. Eles esconderam de todos, incluindo seus amigos mais próximos e, mais dolorosamente, de Davi. E então encontrei a última carta. Aquela que explicava tudo. Aquela que pegou os pedaços quebrados do meu entendimento e os remontou em uma verdade monstruosa e irreconhecível. Marcos, é o único jeito. Você sabe que é. Não podemos continuar fazendo isso. Vamos ser pegos. E vamos destruí-lo. Davi é seu irmão. Ele te idolatra. E ele me ama. Se ele algum dia descobrir sobre nós, não consigo nem pensar nisso. Mas não consigo viver sem você. Eu tentei. A ideia de me mudar. De você conhecer outra pessoa. De nunca mais te ver. Não é uma vida que consigo imaginar. Então este é o plano. É loucura. Mas é o único que temos. Eu vou dizer sim. Vou me casar com ele. Serei uma boa esposa. Eu juro que serei. Mas serei sua cunhada. Estarei na sua vida. Sempre. Podemos ser família. Estaremos tão perto que ninguém nunca suspeitará de nada. Estaremos à vista de todos. Só precisamos ser cuidadosos. Só precisamos ser espertos. Ainda podemos ter um ao outro. Marcos, do nosso jeito. Por favor, me diga que isso pode dar certo. Por favor, me diga que não estou louca. Por favor, me diga que você ainda me ama o suficiente para fazer isso. Para sempre sua. Bella. Deixei a carta cair como se tivesse queimado meus dedos. Ela flutuou até o chão de concreto empoeirado. Eu não conseguia respirar. O ar frio no quartinho era denso e sufocante. Não era um caso. Era muito, muito pior que isso. Um caso é um erro. Uma traição nascida da fraqueza. Isso era um plano. Uma decepção fria, calculada e que durou uma década. Meu casamento. Minha amizade com Bella. A vida inteira de Davi com a mulher que ele adorava. Tudo era uma mentira. Uma peça de teatro cuidadosamente construída para permitir que os dois atores principais ficassem juntos. Davi e eu não éramos pessoas. Éramos adereços. Éramos danos colaterais em uma história de amor que não era nossa. Cada memória que eu tinha de nós quatro foi subitamente manchada. Reescrita à luz dessa verdade horrível. As risadas compartilhadas. Os jantares em família. As férias. Tudo era uma performance. Cada palavra gentil de Bella. Cada gesto amoroso de Marcos. Tudo fazia parte do ato. Os toques casuais. As piadas internas. Os olhares fugazes que eu havia descartado como paranoia, eles eram reais. Eram sua linguagem secreta. Sua maneira de se comunicar bem na frente de nós, os olhos que não viam. E as palavras de Léo em sua festa de aniversário. O beijo quietinho. Não era uma fantasia. Não era um mal-entendido. Era algo que ele havia visto. Um momento roubado de verdade em uma vida de mentiras. Testemunhado pela única pessoa inocente em nossas vidas. Deslizei pela parede e sentei no chão frio. Cercada pelas evidências da minha vida estilhaçada. O quartinho, antes um símbolo de bagunça doméstica, agora parecia uma tumba. Eu não chorei. O choque era profundo demais. A dor imensa demais para lágrimas. Foi um esvaziamento. Um vácuo emocional onde meu coração costumava estar. Fiquei ali por um longo tempo enquanto o sol se punha. O lugar ficando escuro e frio ao meu redor. Eu estava segurando a caixa de Pandora. E eu sabia, com uma certeza terrível e esmagadora, que minha vida nunca, jamais seria a mesma. O silêncio da casa era um peso físico. Após a descoberta no quartinho, eu me movia pelos cômodos vazios como um fantasma. A caixa de madeira agarrada ao peito como uma relíquia sagrada e terrível. Não acendi as luzes. Sentei na sala escura. As cartas e fotografias espalhadas na mesa de centro sob o brilho azul pálido dos faróis de um carro que passava. Não eram mais apenas papel e tinta. Eram os arquitetos da minha ruína. Por 2 dias, existi em uma névoa de choque e luto. Não dormi. Não comi.
Apenas encarei a prova da vida que me fora roubada. Quando minha mãe ligou para saber como eu estava, minha voz era um monotom, uma linha plana de normalidade fingida. Disse a ela que estava com enxaqueca. Não era uma mentira completa. A dor atrás dos meus olhos era um martelo surdo e latejante. Uma manifestação física da agonia em minha alma. Na segunda-feira de manhã, eu sabia que não poderia mais me esconder na escuridão. Léo voltaria da casa da minha mãe naquela noite. Eu tinha que funcionar. Tinha que fingir. Mas antes que eu pudesse encarar meu filho, antes que pudesse encarar o mundo, havia algo que eu precisava fazer. A raiva que estava congelada dentro de mim pelo choque começava a descongelar. E exigia uma válvula de escape. Mas não era Marcos que eu queria confrontar. Ainda não. Confrontá-lo seria uma tempestade de negações e mentiras. Seria uma guerra. A pessoa que eu precisava ver era Bela. Minha amiga. Minha irmã. A coautora dessa grande decepção. Eu precisava olhar em seus olhos e ver se conseguia encontrar um único lampejo da pessoa que eu pensava conhecer. Enviei-lhe uma mensagem de texto. Meus polegares parecendo grossos e desajeitados na tela pequena. Oi. Livre para um café rápido hoje de manhã. Preciso sair de casa. O tom casual quase me fez rir. Era uma linguagem de outra vida. Sua resposta veio quase instantaneamente. Claro. Na padaria do bairro em 20 minutos. Te vejo lá. O pequeno rostinho feliz foi um insulto final e brutal. A padaria do bairro era um café pequeno e tranquilo na periferia da cidade. Um lugar que raramente íamos. Era território neutro. Cheguei cedo e escolhi uma mesa no canto dos fundos. Um pequeno e isolado box que oferecia a ilusão de privacidade. Coloquei a caixa de madeira no assento ao meu lado. Sua presença um peso frio e duro. Quando Bela entrou, ela era uma visão da normalidade. Estava vestindo seu uniforme de enfermeira. Seu turno começava no início da tarde. Seu cabelo castanho estava preso em um rabo de cavalo arrumado. E ela estava sorrindo. Um sorriso brilhante e fácil que costumava me aquecer como o sol. Hoje, ele enviou um arrepio pela minha espinha. Oi, você, ela disse, deslizando para o box à minha frente. Ela olhou para o meu rosto. Seu sorriso vacilando, substituído por um olhar de preocupação. Querida, você parece exausta. Sua enxaqueca ainda está forte? Algo assim. Eu disse. Minha voz estava calma. Enganosamente calma. Todas as emoções turbulentas dentro de minha raiva, o luto, a traição haviam se fundido em uma estranha e gélida quietude. Uma garçonete veio anotar nosso pedido. Bela pediu seu latte de baunilha de sempre. Eu pedi apenas água. Sem café? Bela perguntou, erguendo uma sobrancelha. O mundo deve estar acabando. Talvez esteja. Eu disse suavemente. Ela franziu a testa. Finalmente sentindo que este não era um encontro normal para um café. Clara, o que há de errado? Você está me assustando. Aconteceu alguma coisa com Marcos? Com o Léo? Eu não respondi diretamente. Em vez disso, olhei pela janela por um momento, reunindo meus pensamentos. Eu não ia gritar. Eu não ia chorar. Eu ia desmantelar o mundo dela com a mesma precisão silenciosa e calculada que ela usou para desmantelar o meu. Você se lembra de quando conheceu o Davi? Perguntei, minha voz conversacional. A pergunta a surpreendeu. Sim, claro. Foi naquela noite no bar da faculdade. Marcos nos apresentou. Isso mesmo. Eu disse, assentindo lentamente. Marcos te apresentou. E você o achou fofo. Um pouco nerd. Mas fofo. Clara. Onde você quer chegar com isso? Ela perguntou. Sua voz tensa de confusão. Eu estava apenas pensando no passado. Continuei. Meu olhar fixo no dela. Pensando na faculdade. Em como você e o Marcos estiveram na USP juntos por um ano. Vocês devem ter se conhecido muito bem naquela época. Eu vi. Um lampejo de pânico em seus olhos. Foi minúsculo. Quase imperceptível. Mas estava lá. Sua máscara de preocupação amigável estava começando a rachar. Não muito. Ela disse. Um pouco rápido demais. É um campus grande.
Tínhamos alguns amigos em comum. Só isso. Ela estava mentindo. Eu sabia. E ela sabia que eu sabia. O ar entre nós ficou denso com palavras não ditas. Que engraçado. Eu disse. Minha voz ainda quieta. Ainda uniforme. Porque eu tive uma impressão bem diferente. Estendi a mão e levantei a caixa de madeira do assento, colocando-a na mesa entre nós. Não a abri. Apenas a deixei lá. A madeira escura e polida parecia absorver toda a luz da sala. Bela encarou a caixa. A cor sumiu de seu rosto. Ela olhou da caixa para os meus olhos. E naquele momento, ela entendeu. A farsa havia acabado. Seu mundo cuidadosamente construído estava prestes a desmoronar. Suas mãos, que estavam apoiadas na mesa, começaram a tremer. O que é isso? Ela sussurrou. Mas sua voz era oca. Ela sabia. É uma caixa de memórias. Bela, eu disse. As memórias do Marcos. De uma garota por quem ele se apaixonou na faculdade. De momentos roubados perto de um lago. De cartas secretas. De um plano desesperado para mantê-la em sua vida. Não importando quem machucasse. Seu rosto se desfez. Foi um colapso completo e total. A mulher confiante e composta que eu conhecia se dissolveu em uma garota assustada e encurralada. Lágrimas começaram a escorrer por suas bochechas. Silenciosas e quentes. Ela não tentou negar. Ela não podia. A prova estava bem ali entre nós. Clara, ela engasgou. Sua voz quebrando. Eu posso explicar. Pode? Perguntei. Minha voz endurecendo pela primeira vez. O gelo dentro de mim estava começando a rachar. E a raiva estava vazando. Você pode explicar por que se casou com o irmão do meu marido? Pode explicar como olhou nos meus olhos, dia após dia, e me chamou de sua melhor amiga? Pode explicar como deixou Davi construir sua vida inteira em torno de uma mentira? Éramos jovens. Ela soluçou. Suas palavras quase inaudíveis. Éramos estúpidos e apaixonados e não sabíamos o que fazer. Não queríamos machucá-lo. Não queríamos machucar ninguém. Não queriam machucar ninguém. Repeti as palavras. Minha voz gotejando incredulidade. Bela, você construiu sua felicidade sobre os escombros de 4 vidas. Você usou Davi. Você me usou. Você usou meu filho. Você deixou um homem inocente e bom se apaixonar por você e se casar com você. Tudo para que pudesse ficar perto do seu verdadeiro amor. Isso não é apenas machucar alguém. Isso é um tipo especial de crueldade que eu nem sabia que existia. Finalmente abri a caixa e empurrei um maço de suas cartas pela mesa. Sua própria caligrafia elegante e arredondada a encarava. É o único jeito. Dizia. Estaremos à vista de todos. Ela recuou como se as cartas estivessem em chamas. Por favor. Ela implorou. Seus olhos arregalados de terror. Por favor. Não conte a ele. Clara. Por favor. Isso o destruiria. Ele é um bom homem. Ele não merece isso. A audácia de seu apelo me deixou sem palavras. Ela estava me implorando para proteger seu marido da verdade de sua traição. Ela estava me pedindo para me tornar sua cão conspiradora. Para ajudá-la a manter a mentira que já me custara tudo. Olhei para esta mulher. Esta estranha chorando na minha frente. A mulher em cujo ombro eu chorei. A mulher em quem confiei meus segredos mais profundos. A mulher que amei como uma irmã. E não senti nada. Nem pena. Nem simpatia. Apenas um vazio vasto e frio. Levantei-me. Minha cadeira raspando no chão. Seus olhos cheios de lágrimas me seguiram. Suplicantes. Você está certa sobre uma coisa. Bela. Eu disse. Minha voz tão fria e afiada quanto vidro quebrado. Ele é um bom homem. E ele merece muito mais do que você. Deixei a caixa na mesa. Era a história dela tanto quanto era a de Marcos. Deixa-se afogar nela. Saí da cafeteria sem olhar para trás. Deixando-a lá com os fantasmas de seu passado e as ruínas de nossa amizade. O controle gelado que eu mantivera finalmente se quebrou. E enquanto caminhava para o meu carro, as lágrimas que eu me recusei a derramar finalmente vieram. Quentes e ofuscantes. Mas não eram lágrimas de tristeza.
Eram lágrimas de pura e inalterada raiva. A parte silenciosa havia acabado. A tempestade estava chegando. O caminho de volta para casa foi um borrão. As ruas familiares do nosso bairro pareciam estranhas. As casas alegres e bem cuidadas como fachadas em um set de filmagem. Minha vida inteira parecia um set de filmagem. Quando cheguei em casa, entrei pela porta em uma casa que não era mais minha. Era apenas um conjunto de madeira, gesso e vidro que continha as memórias de uma mentira. A raiva que me carregou durante o confronto com Bela diminuiu lentamente, deixando para trás uma resolução fria e pesada. Eu sabia o que tinha que fazer. Não havia como voltar atrás. Não havia como saber o que eu sabia. Eu não podia mais viver nesta casa com ele. Não podia olhar para o rosto dele. Não podia respirar o mesmo ar. Subi para o nosso quarto. O armário dele estava arrumado e organizado. Um reflexo do cuidado meticuloso que ele tinha com todos os aspectos de sua vida, incluindo suas decepções. Puxei sua maior mala da prateleira de cima. O som de suas rodinhas rolando pelo piso de madeira era alto e final na casa silenciosa. Abri suas gavetas e seu armário e comecei a arrumar. Trabalhei metodicamente, sem emoção. Camisetas dobradas ordenadamente. Suéteres empilhados. Arrumei suas camisas de trabalho. Suas roupas casuais. Seus tênis de corrida. Fui ao banheiro e joguei seus artigos de higiene em uma necessaire. Eu estava calma. Meus movimentos eficientes. Parecia que eu estava fazendo as malas para um estranho. De certa forma, eu estava. A cada item que eu colocava na mala, eu estava apagando da minha vida. Eu estava reivindicando meu espaço. Deixei a mala arrumada perto da porta da frente. Uma declaração de guerra silenciosa. Então, fui para a sala de estar. Apaguei todas as luzes, exceto por um pequeno abajur. E sentei no sofá. E esperei. Marcos deveria voltar de Belo Horizonte naquela noite. Seu voo estava programado para pousar às 7. O que significava que ele estaria em casa por volta das 8:30. Observei o relógio na parede. Cada tique uma batida lenta e deliberada. Como um tambor em contagem regressiva para uma execução. Eu não sabia o que ia dizer. Não tinha um roteiro. Eu só tinha a verdade. A verdade. E o peso frio e duro dela no meu peito. Às 8:45, vi faróis varrerem a parede da sala. A porta de um carro bateu. Meu coração, que estava batendo firmemente, começou a martelar contra minhas costelas. Ouvi sua chave na fechadura. A porta da frente se abriu. Marcos entrou, deixando sua pasta ao lado da porta. Clara? Querida. Cheguei. Ele parou abruptamente quando viu sua mala. Por um longo momento, ele apenas ficou ali. Sua silhueta emoldurada pela porta aberta. Ele olhou da mala para mim. Sentada na sala mal iluminada. Pude ver a confusão em seu rosto, seguida por uma compreensão crescente e doentia. Ele fechou lentamente a porta atrás de si. O clique da trava ecoando no silêncio pesado. O que é isso? Ele perguntou. Sua voz cautelosa. Eu não me mexi. Apenas olhei para ele. Você me diz. Eu disse. Minha voz estava quieta, mas atravessou a sala. Nítida e clara. Ele deu alguns passos para dentro de casa. Seus olhos nunca deixando os meus. Clara, o que está acontecendo? Aconteceu alguma coisa? O Léo está bem? O Léo está bem. Eu disse. Ele ainda está na casa da minha mãe. Achei que seria melhor se ele não estivesse aqui para isso. Para o quê? Ele perguntou. Mas havia uma ponta de pânico em sua voz agora. Ele sabia. Ele tinha que saber. Fale comigo. Você está me assustando. Estou. Soltei uma risada curta e amarga que não tinha humor algum. Engraçado. Eu estive assustada por semanas. Mas agora não estou com medo nenhum. Levantei-me e fui até a mesa de centro. Eu não tinha trazido a caixa de volta do café. Mas não precisava dela. As palavras estavam gravadas em minha memória. Eu estava arrumando o quartinho da bagunça neste fim de semana. Comecei. Minha voz firme. Sabe, atrás daquelas caixas velhas da faculdade, encontrei algo.
Uma pequena caixa de madeira. Uma caixa cheia de memórias. Seu rosto ficou pálido. O homem confiante e charmoso que eu conhecia desapareceu, substituído por um estranho encurralado e desesperado. Ele abriu a boca para falar, mas nenhuma palavra saiu. Eu encontrei as fotos. Marcos. Continuei, minha voz ganhando força. E encontrei as cartas. Todas elas. As cartas da Bela. Deixei o nome pairar no ar entre nós. Um dardo envenenado. Eu sei de tudo. Sei sobre a faculdade. Sei sobre o plano. Sei que todo o meu casamento foi uma mentira. Ele se deixou cair no braço de uma poltrona. O rosto entre as mãos. Clara, não, ele sussurrou. Não. Eu retruquei. O gelo em minha voz finalmente quebrando. Não se atreva a dizer meu nome. Não se atreva a tentar mentir para sair dessa. Eu falei com ela. Eu a vi esta manhã. Ela não negou. Ele olhou para mim. Seus olhos suplicantes. Não era para ser assim. Foi há muito tempo. Éramos crianças. Vocês eram crianças quando se casaram? Disparei. Minha voz se elevando. Vocês eram crianças quando você ficou no altar com seu irmão e o viu se casar com a mulher que você amava? Vocês eram crianças no mês passado. No ano passado. A cada dia que você mentiu na minha cara? Toda vez que você me beijou? Toda vez que você me disse que me amava? Eu te amo. Clara. Ele insistiu. Levantando-se. Dando um passo em minha direção. O que Bela e eu tivemos é complicado. Mas o que eu tenho com você, com nossa família, isso é real. Real. Eu ri de novo. Um som cru e doloroso. Nada disso é real. É uma gaiola que vocês construíram para si mesmos. E vocês prenderam a mim e ao Davi nela com vocês. Você algum dia me amou? Ou eu era apenas um adereço conveniente? A esposa perfeita para completar o quadro perfeito da sua vida perfeita e falsa? Lágrimas escorriam pelo rosto dele agora. Isso não é verdade. Eu te amo. Eu amo o Léo. Por favor, não faça isso. Podemos consertar isso. Podemos fazer terapia. Podemos fazer qualquer coisa. Ele estendeu as mãos para mim. Recuei como se ele estivesse em chamas. Não me toque. As palavras eram venenosas. Não há nada para consertar. Você não pode consertar uma fundação que foi construída sobre uma mentira. Acabou. Marcos. Ele me encarou. Sua esperança morrendo visivelmente em seus olhos. A luta o abandonou. Substituída por um desespero oco. Ele sabia que eu estava certa. Ele sabia que era irreparável. E então, a campainha tocou. O som súbito e alegre foi uma intrusão chocante na atmosfera sufocante da sala. Nós dois congelamos, olhando para a porta da frente, como se uma bomba tivesse acabado de ser colocada em nossa soleira. Marcos olhou para mim, seus olhos arregalados com um novo tipo de pânico. Quem é? Eu não tinha ideia. Não estava esperando ninguém. Caminhei até a porta com as pernas dormentes e olhei pelo óleo mágico. Meu sangue gelou. Era Davi. Ele estava parado na nossa varanda. Os ombros caídos. O rosto pálido e abatido. Ele parecia péssimo. Olhei de volta para Marcos. Meu coração martelando no peito. Era isso. O momento que eu estava temendo. O momento em que as consequências de suas escolhas egoístas finalmente atingiriam a única pessoa que menos merecia. Abri a porta. Davi, eu disse. Minha voz mal um sussurro. O que você está fazendo aqui? Ele olhou por cima de mim. Para Marcos. Para a mala arrumada perto da porta. Seus olhos estavam vermelhos e cheios de uma confusão desesperada. Clara, Marcos, ele disse. Sua voz quebrando. Eu não sei para onde ir. É a Bela. Ela sumiu. Meu estômago despencou. Como assim? Ela sumiu. Cheguei em casa do trabalho há 1 hora. E a casa estava vazia. Ele disse. Suas palavras saindo em uma torrente frenética. O carro dela não está lá. Algumas de suas roupas sumiram. Ela deixou um bilhete. Ele vasculhou o bolso e tirou um pedaço de papel amassado. Só diz que ela sente muito. Que precisa de um tempo. É isso. Ela não atende o telefone. Ele olhou do meu rosto para o de Marcos.
sua expressão implorando por uma resposta que ele não sabia que estava pedindo. Aconteceu alguma coisa? Vocês falaram com ela hoje? Ela disse alguma coisa? Vocês sabem o que está acontecendo? A sala mergulhou em um silêncio mortal e sufocante. Marcos ficou congelado. Uma estátua de culpa e vergonha. Ele não conseguia olhar para o irmão. Apenas encarava o chão. O olhar de Davi se fixou em mim. Seus olhos estavam cheios de uma esperança desesperada e confiante. Ele estava olhando para mim, sua amiga, sua irmã, para dar sentido ao seu mundo que desmoronava. E naquele momento terrível e silencioso, eu tive uma escolha. Eu poderia mentir. Eu poderia protegê-lo, apenas por mais um tempo, da verdade feia e devastadora. Eu poderia dizer que não sabia, e ajudá-lo a procurar por sua esposa. Tudo isso sabendo que ela havia fugido da bagunça que criara. Ou eu poderia honrar o homem que ele era. O homem bom e honesto que merecia mais do que uma vida construída sobre mentiras. E eu poderia lhe contar a verdade. Eu poderia libertá-lo, mesmo que isso significasse destruí-lo primeiro. O silêncio na sala era uma coisa viva. Era denso e pesado, pressionando-nos de todos os lados. Davi estava parado na entrada. O bilhete amassado ainda em sua mão. Seus olhos procurando em meu rosto por uma resposta. Por qualquer tipo de segurança. Marcos permanecia congelado perto da poltrona. Um monumento à sua própria traição. O olhar fixo no chão como se pudesse desejar que ele o engolisse inteiro. Olhei para Davi. Vi seu rosto gentil e confiante. Agora marcado pelo pânico e pela confusão. Vi o homem que ensinou meu filho a andar de bicicleta. O homem que sempre me trazia meu café favorito quando vinha nos visitar. O homem que amava sua esposa e seu irmão com uma lealdade feroz e descomplicada. Ele merecia a verdade. Não importava o quanto fosse doer. Minha mentira seria uma traição tão profunda quanto a deles. Respirei fundo e lentamente. Davi, comecei. Minha voz quieta, mas firme. Entre. Feche a porta. Ele fez o que eu pedi. Entrando no hall, seus olhos passando do meu rosto para o de Marcos. E de volta para o meu. A atmosfera na casa estava tão carregada de tensão que ele não poderia deixar de notar. O que foi? Ele perguntou. Sua voz um sussurro baixo. Clara, você sabe de alguma coisa. Me diga. Não olhei para Marcos. Não consegui. Meu foco estava totalmente em Davi. Era sobre ele agora. A Bela não simplesmente foi embora. Davi, eu disse, escolhendo minhas palavras com cuidado cirúrgico. Ela fugiu. Ela fugiu porque um segredo que ela guardava há muito tempo estava prestes a ser revelado. A testa de Davi se franziu. Um segredo? Que segredo? Ela estava com algum tipo de problema? Balancei a cabeça lentamente. A negação era uma dor física na minha garganta. Não esse tipo de problema. Fiz uma pausa. As próximas palavras parecendo pedras na minha boca. Davi, a Bela e o Marcos. Eles têm sentimentos um pelo outro. Disse isso da forma mais gentil que pude. Mas as palavras ainda caíram como um golpe físico. Davi recuou. Um pequeno e involuntário espasmo de seu corpo. Um olhar de profunda incredulidade tomou conta de seu rosto. Ele até riu. Um som curto e engasgado de pura negação. O quê? Não. Ele disse, balançando a cabeça. Não. Isso é loucura. Eles são como irmão e irmã. Assim como você e eu. A comparação foi uma faca no meu coração. Não. Davi. Eu disse. Minha voz firme. Eles não são como você e eu. Ele olhou para Marcos, que ainda se recusava a encontrar seus olhos. Marcos, a voz de Davi era um apelo. Diga a ela que está errada. Diga a ela que isso é algum tipo de mal-entendido insano. Marcos finalmente levantou a cabeça. Seu rosto era uma máscara de completa devastação e vergonha. Ele olhou para seu irmão. O irmão que confiara nele completamente. E a confissão silenciosa em seus olhos foi mais poderosa do que qualquer palavra poderia ser. Ele simplesmente balançou a cabeça. Um movimento lento e agonizante. E naquele momento, o mundo de Davi desmoronou. Eu vi acontecer.
A negação em seus olhos se desfez, substituída por uma compreensão crescente e horrível. A cor sumiu de seu rosto, deixando-o com uma palidez fantasmagórica. Seu corpo pareceu murchar, seus ombros caindo como se os próprios ossos que o sustentavam tivessem virado pó. Ele olhou do rosto culpado de Marcos para o meu rosto dolorido, depois para a mala arrumada perto da porta. As peças do quebra-cabeça se encaixaram com uma clareza brutal e impiedosa. Há quanto tempo? Ele sussurrou. A pergunta quase inaudível. Não era dirigida a ninguém em particular. Era uma pergunta para o universo, para a vida que ele pensava conhecer. Fui eu quem respondeu. Eu lhe devia isso. Eu não ia contar a ele toda a sórdida história do plano de uma década deles. Isso era um nível de crueldade que ele não precisava agora. Ele só precisava do cerne da verdade. Há muito tempo. Davi, eu disse suavemente. Desde antes de vocês se casarem. Ele soltou um som que estava entre um suspiro e um soluço. Ele cambaleou para trás, a mão voando para a boca. Ele olhou ao redor da sala. Para as fotos em nossa lareira, fotos de nós quatro. Sorrindo. Em férias. Em feriados. Ele as olhou como se as visse pela primeira vez. Cada memória feliz agora um monumento a uma mentira. Minha vida inteira. Ele engasgou. Meu casamento inteiro. Ele voltou seu olhar para o irmão. A confusão e a dor em seus olhos endureceram em outra coisa. Uma raiva fria e silenciosa. Você, ele disse. Sua voz baixa e trêmula. Você ficou ao meu lado no meu casamento. Você foi meu padrinho. Você brindou a minha felicidade. Marcos finalmente falou. Sua voz rouca de lágrimas não derramadas. Davi, eu sinto muito. Sente muito? A voz de Davi rachou com uma risada amarga e quebrada. Você sente muito? Você me deixou viver uma mentira. Você me deixou amá-la. Você me observou. Todos os dias. Sabendo. Vocês dois. Ele olhou de um para o outro. As duas pessoas que tinham acabado de detonar toda a sua existência. Ele deu um passo em direção a Marcos. E por um segundo, pensei que ele poderia bater nele. Mas não o fez. Ele apenas parou, os punhos cerrados ao lado do corpo. O corpo tremendo. A traição era profunda demais para a violência. Era uma ferida na alma que nenhum ato físico poderia jamais curar. Então, sua raiva pareceu se esvair, deixando para trás apenas um desespero vasto e vazio. Ele parecia completamente perdido. Um homem à deriva nos destroços de sua própria vida. Ele se virou sem outra palavra e caminhou em direção à porta. Davi, espere. Eu chamei, dando um passo em sua direção. Ele se virou. Seu rosto uma máscara oca de dor. Não há mais nada a dizer. Clara. Ele disse. Sua voz plana e desprovida de emoção. Ele olhou para mim. E pela primeira vez, eu vi não apenas sua dor, mas uma dor compartilhada. Éramos os sobreviventes do mesmo naufrágio. Sinto muito. Ele me disse. Sinto muito por tudo o que isso fez a você. Eu leio. E então ele se foi, fechando a porta suavemente atrás de si. O som de seu carro ligando e se afastando foi o som de um final irreversível. A casa ficou em silêncio novamente. Mas este silêncio era diferente. Era o silêncio de um campo de batalha depois que a luta acaba. Denso com um cheiro de fumaça e perda. Virei-me para Marcos. Ele ainda estava parado no mesmo lugar, olhando para a porta por onde seu irmão acabara de sair. Ele parecia quebrado. Uma parte pequena e egoísta de mim sentiu um lampejo de satisfação. Mas principalmente, eu apenas me senti vazia. Cansada. Eu quero que você vá embora. Eu disse. Minha voz plana. Não havia mais raiva. Apenas uma exaustão profunda. Até os ossos. Ele olhou para mim. Seus olhos implorando por algo que eu não podia dar. Perdão. Absolvição. Um caminho de volta. Clara. Por favor. Ele sussurrou. Para onde eu vou? Eu não me importo. Eu disse. E a frieza de minhas próprias palavras me surpreendeu. Vá para um hotel. Vá para a casa de um amigo. Vá encontrá-la. Por mim tudo bem. Mas você não pode ficar aqui. Esta é a minha casa. Esta é a casa do Léo.
Não é mais sua. Ele não discutiu. Sabia que era inútil. Ele caminhou até a porta. Pegou a mala que eu havia arrumado para ele e abriu a porta. Ele parou na soleira, de costas para mim. Eu te amei, Clara. Ele disse. Sua voz embargada. Do meu jeito quebrado e bagunçado. Eu realmente amei. Eu não respondi. Se era verdade ou não, não importava mais. Amor não era uma palavra. Era uma ação. E suas ações provaram que, qualquer que fosse o sentimento dele por mim, nunca foi o suficiente. Ele saiu, fechando a porta atrás de si. Ouvi o carro dele ligar. O som ecoando a partida de Davi minutos antes. E então, houve apenas silêncio. Eu estava sozinha. Verdadeiramente sozinha. Afundei no sofá, no mesmo lugar onde o esperara apenas uma hora antes. Uma hora que pareceu uma vida inteira. Envolvi meus braços em volta de mim mesma. Um substituto pobre para o conforto que eu ansiava. As lágrimas que eu estava segurando finalmente vieram. Mas não eram as lágrimas quentes e raivosas de antes. Eram lágrimas silenciosas e desoladas pela vida que eu havia perdido. Pelo marido que eu nunca conheci de verdade. Pela amiga que me traiu. E por Davi, meu doce e gentil cunhado, que agora estava lá fora em algum lugar, sozinho no escuro, enfrentando as ruínas de uma vida que ele não fez nada para merecer. A tempestade havia passado, deixando nada além de destroços em seu rastro. E eu fui deixada para ficar sozinha nas ruínas. As semanas seguintes foram um borrão de logística e advogados, luto e papelada. Minha mãe trouxe um Léo confuso para casa no dia seguinte. Explicar a situação para uma criança de 5 anos foi uma das coisas mais difíceis que já tive que fazer. Não usei palavras como caso ou traição. Apenas disse a ele que mamãe e papai o amavam muito, mas não iam mais morar na mesma casa. Ele chorou, seu corpinho tremendo de confusão. E eu o abracei, minhas próprias lágrimas encharcando seu cabelo. Meu coração se partiu por ele, pela perda do mundo perfeito e estável que ele conhecia. Sua inocência foi o preço mais alto pago por suas mentiras. Marcos e eu nos comunicávamos apenas por mensagens de texto e e-mails. Conversas estéreis sobre finanças e horários de visita. Ele não contestou nada. Concordou em se mudar para outro estado para uma transferência de emprego. Uma admissão silenciosa de que sua presença aqui era agora insustentável. Ele era um fantasma na minha vida. Um nome em um documento legal. Uma voz no telefone para suas ligações semanais com Léo. O amor que um dia senti por ele havia evaporado, deixando para trás uma estranha mistura de pena e uma fria e vasta indiferença. Não tive notícias de Bela. Ela havia desaparecido completamente. Seu telefone estava desligado. Suas contas de mídia social excluídas. Era como se ela nunca tivesse existido. Eu sabia, logicamente, que ela devia ter ido para Marcos. Que eles provavelmente estavam juntos em algum lugar, tentando construir uma vida real a partir dos destroços que criaram. O pensamento mal registrou. Ela não fazia mais parte da minha história. Meu mundo se tornou pequeno e silencioso. Girava em torno de Léo. Meu trabalho e o processo lento e árduo de colocar um pé na frente do outro. A casa grande e vazia ecoava com os fantasmas da nossa vida passada. Comecei a dormir no quarto de hóspedes. Não suportava dormir na cama que compartilhei com Marcos. Alguns dias, o luto era um peso físico, pressionando meu peito, dificultando a respiração. Outros dias, eu apenas me sentia entorpecida, uma versão esvaziada de mim mesma. A única pessoa que eu realmente queria ver era a única pessoa que sentia que não podia ligar. Davi. Eu pensava nele constantemente. Ele estava bem? Estava comendo? Com quem estava conversando? Minha dor parecia egoísta e pequena em comparação com o cataclismo que rasgou sua vida. Ele havia perdido não apenas sua esposa, mas também seu irmão e sua melhor amiga. Tudo em um golpe devastador. Cerca de um mês depois daquela noite horrível, eu estava no parque local com Léo. Ele estava subindo no escorregador. Sua risada um som pequeno e brilhante no ar frio de dezembro. Eu estava sentada em um banco,
enrolada em um casaco grosso, tomando uma xícara de café. E então eu o vi. Davi. Ele estava caminhando por uma trilha do outro lado do parque, cabeça baixa, as mãos enfiadas nos bolsos. Ele parecia mais magro, e o sorriso fácil e gentil que sempre esteve em seu rosto havia sumido, substituído por uma tristeza profunda e cansada. Meu coração doeu por ele. Antes que eu pudesse hesitar, levantei-me e chamei seu nome. Ele olhou para cima e, por um momento, vi um lampejo de pânico em seus olhos, como se quisesse se virar e ir embora. Mas ele não o fez. Ele hesitou. Depois caminhou lentamente até meu banco. Oi, Clara. Ele disse. Sua voz quieta. Oi. Eu respondi. Como você está? Era uma pergunta estúpida e inadequada. Ele deu um pequeno encolher de ombros sem humor. Indo. Ele disse. E você? O mesmo. Um silêncio constrangedor caiu entre nós. Éramos duas pessoas que um dia compartilharam um vínculo familiar profundo. Agora estranhos navegando em um campo minado de trauma compartilhado. Vendi a casa. Ele disse finalmente, olhando para o lago congelado. Fechei negócio na semana passada. Estou em um pequeno apartamento do outro lado da cidade agora. Eu disse suavemente. Sinto muito. Não sinta. Ele disse. Sua voz plana. Não era um lar. Era um palco. Eu não suportava ficar lá. Ele finalmente olhou para mim. Seus olhos contendo uma profundidade de dor que espelhava a minha. Como está o Léo? Ele está bem. Eu disse, olhando para meu filho, que agora estava cavando na caixa de areia. Ele é resiliente. Ele pergunta por você. Um lampejo de calor tocou seus olhos. É mesmo? Diga a ele que o tio dele manda um oi. Ficamos ali por mais alguns minutos, conversando sobre trabalho e o tempo. Não falamos sobre eles. Não precisávamos. Seus nomes eram os fantasmas que pairavam no ar frio entre nós. Quando ele estava prestes a sair, encontrei a coragem para dizer o que precisava. Davi, eu disse. E ele se virou. Eu sei que isso é difícil. E sei que me ver provavelmente te lembra de tudo. Mas você não está sozinho nisso. Se algum dia precisar conversar, ou apenas sentar em silêncio com alguém que entende, por favor, me ligue. Ele olhou para mim e, pela primeira vez, vi um vislumbre do antigo Davi. Um pequeno e triste sorriso tocou seus lábios. Obrigado, Clara. O mesmo para você. Aquele dia no parque foi um ponto de virada. Começamos a conversar. Primeiro, apenas algumas mensagens de texto. Depois, um telefonema. Algumas semanas depois, nos encontramos para um café. Não remoemos a traição. Não precisávamos. Falamos sobre o futuro. Sobre a cura. Sobre como era construir uma nova vida do zero. Não havia romance entre nós. Nada além do vínculo limpo e forte de dois sobreviventes. Éramos as duas únicas pessoas na Terra que realmente entendiam a forma e o peso exatos do luto um do outro. Éramos família, forjada não por sangue ou casamento, mas por uma verdade compartilhada e devastadora. 6 meses se passaram. O outono dera lugar ao inverno, que se derretera em uma primavera hesitante. As árvores do bairro estavam brotando com folhas novas. Uma promessa teimosa e bela de renovação. Eu estava no processo de vender nossa casa. Aquela com as janelas de madeira escura. Pronta para um lugar menor. Um novo começo para mim e Léo. Numa noite chuvosa de abril, me vi dirigindo por uma parte da cidade que não costumava ir. E então vi o carro dele, estacionado em frente a um prédio de apartamentos pequeno e arrumado. Era o novo lugar de Davi. Por impulso, parei do outro lado da rua, desligando o motor. Não sei porquê. Apenas senti a necessidade de ver que ele estava bem. Uma luz estava acesa em uma janela do segundo andar. Observei por alguns minutos. A batida constante da chuva no teto, um ritmo familiar e melancólico. Então, vi silhuetas se moverem lá dentro. Um homem e uma mulher. Meu coração apertou no peito. Uma dor fantasma de uma vida passada. Mas então as formas se moveram para a luz. Era Davi. E a mulher era sua irmã.
ajudando-o a mover uma nova estante contra a parede. Eles estavam rindo. Ele estava rindo. Uma risada real, que alcançou a janela e me encontrou no meu carro. Eu não saí. Não o chamei. Esta era a vida dele agora. Seu novo começo. Ele não precisava que eu fizesse parte disso. Não esta noite. Ele só precisava vivê-la. E pela primeira vez em muito tempo, parecia que ele estava. Parecia que ele ia ficar bem. E naquele momento, percebi que eu também ia ficar bem. Dizem que a verdade libertará você. Isso não está totalmente certo. A verdade é um incêndio. Ela queima sua vida, sua casa, seu senso de identidade, não deixando nada além de terra arrasada. Ela não te liberta. Ela te força a ser livre. Ela te deixa sem escolha a não ser construir uma nova vida das cinzas. A verdade não me libertou. Ainda não. Mas me mostrou a porta. Apontou para uma estrada aberta. Liguei o carro. O motor zumbindo silenciosamente. Engatei a marcha e me afastei do meio-fio, deixando a janela quente e dourada para trás. A estrada à frente estava escura e escorregadia de chuva. O caminho incerto. Mas, pela primeira vez, era eu quem escolhia para onde ir. E isso era um começo.